O atirador de Donald Trump em julho, em Butler, Pensilvânia. Nenhum motivo jamais foi estabelecido. Ah, sério, as pessoas esquecem dessas coisas, as pessoas simplesmente esquecem completamente. Você acredita que a CIA esteve envolvida no assassinato de John Fitzgerald Kennedy? Faz mais sentido Epstein ter sido um informante secreto do FBI. Negamos tudo. É por isso que nossos políticos são assim. Israel, país que financiamos, os americanos precisam entender o que Israel é. Então, estados de vigilância como Dubai ou os Emirados Árabes Unidos, como é viver em um lugar assim? Ninguém gosta de admitir, mas viver sob vigilância traz muitas conveniências. É super seguro. Isso é uma grande parte do motivo pelo qual eu realmente acho que os Estados Unidos da América estão em uma tendência de se tornarem mais um estado de vigilância. Porque é tão conveniente, seguro e eficiente. Morei um tempo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ao chegar, você recebe um documento de identidade nacional. Você não precisa ser residente ou cidadão, mas recebe um documento de identidade nacional porque ele está vinculado ao seu passaporte e então é obrigatório criar e ter uma conta bancária local. Agora, passaporte, cartão de crédito, conta bancária e identidade nacional estão vinculados. Se você aluga um carro, está vinculado. Se você possui um carro, está vinculado. Isso acontece para que, onde você for, as câmeras detectem a identificação por radiofrequência e sua identidade. Eles podem ver a placa e conectar tudo. Não existe mais comparecer ao tribunal. Se você receber uma multa por excesso de velocidade, você é multado imediatamente. Eles veem você acelerando em câmeras instaladas a cada 400 ou 800 metros na rodovia. Lá, eles não chamam de milhas, eles chamam de quilômetros. Então, a cada 500 metros, você passa por uma câmera. Se você estiver a 1 km por hora acima do limite de velocidade, você é multado imediatamente. Você recebe a cobrança na hora. Sai direto da sua conta bancária, sai direto da sua vida. É tipo 1 quilômetro acima. 1 quilômetro milha, veja que interessante. Dubai e Abu Dhabi estão em emirados distintos, então você precisa pegar a estrada para ir de um ao outro. Você acredita em mim? Sabe quando cruza o ponto médio e todos os carros passam acelerando? Porque em Dubai, no Emirado de Dubai, as leis são muito mais flexíveis, enquanto em Abu Dhabi elas seguem muito mais a Sharia. Você vê todos acelerando na estrada, mas ao entrar em Abu Dhabi, todos reduzem ao limite. E fica claro como o dia quando isso acontece. Sério, isso é loucura. Alguns estados de vigilância, como a Coreia do Norte, não são bons lugares para viver, mas eu acho... Não sei se a Coreia do Norte é um estado de vigilância, já que não vigiam todos. Imagine um estado de vigilância sem eletricidade. É bem precário. Todo mundo é um dedo duro nesse estado? Sim, estado dedo duro, China talvez, mas é um lugar até que legal para se viver se você for estrangeiro. Menos ainda se você for um chinês do interior tentando sobreviver em uma economia moderna. Mas enfim, eu só tinha curiosidade de saber como é viver em um lugar assim, porque a maioria das pessoas nunca viveu isso. A maioria nunca vai viver. Você acha que a CIA teve algo a ver com o assassinato de John Fitzgerald Kennedy? Agora você pode ver, estou tentando conseguir clipes para os Stoners no YouTube, vamos lá. Não acredito que a CIA tenha se envolvido no assassinato de John Fitzgerald Kennedy no sentido de decidir matá-lo. Eu acho que eles tinham algum tipo de operação acontecendo que pode ter coincidido com o assassino. Muito provavelmente, especialmente se havia tanta intriga política estrangeira e doméstica acontecendo ao redor do John Fitzgerald Kennedy, quase todos estavam envolvidos, ainda mais porque naquela época não havia fiscalização do governo. Cada um fazia o que queria e não havia comunicação entre as partes. Faz sentido haver sobreposição, mas não acho que fossem responsáveis por isso. Me fale sobre Jeffrey Epstein. Falando em clipes para o YouTube, vamos falar sobre Jeffrey Epstein. Por quê? Então, primeiro de tudo, as pessoas dizem que ele era um agente. Por quê? É fácil falar, mas muitos não sabem do que tratam. Por que ele seria valioso, por exemplo? Existem dois termos, oficiais e agentes, no mundo da inteligência humana, certo? Oficiais são as pessoas que trabalham em nome da sua infraestrutura de segurança nacional. Se você é dos Estados Unidos da América, tem um oficial de inteligência, de outro país, um de aplicação da lei. Mas seu agente geralmente não é um membro do seu aparato de segurança nacional. Seu agente é a fonte de informação que contribui para a segurança nacional. Então, seja você um agente de contra-inteligência, um informante clandestino ou um informante confidencial para o FBI ou para uma força policial local, certo? Você é um agente produzindo informações que geram infraestrutura de segurança, informações relevantes, certo? Então você tem oficiais e agentes. Epstein, muitas pessoas, eu acho, não corretamente o identificam como um agente. Ele certamente não era oficial. Alguns dizem, ele trabalhou para a CIA, como se isso significasse ser oficial da CIA.
Com certeza esse não é o caso. Como informante, a CIA tem muita dificuldade em conseguir informantes americanos. Quer dizer, tem que passar por todo tipo de rigor legal, moral. Há muitos fatores que dificultam muito que um cidadão americano atue como informante da CIA. Se esse cidadão americano comete crimes ativos, a CIA certamente não pode tocá-lo, porque a CIA não tem autoridade nos Estados Unidos para conceder clemência a criminosos cidadãos americanos. Certo? Então, se você não pode fazer o trabalho de aplicação da lei, como com os mafiosos que aparecem no programa, eles me enviam esses documentos. Eu esqueço exatamente como eles se chamam. Essa pessoa, para a lei nesse caso, pode se envolver em extorsão, suborno, jogos de azar ou ilegalidades. E você pensa, Protegido. é um bilhete do promotor ou do procurador dos Estados Unidos da América que diz algo como, saia daqui. Esse cara tem permissão para apostar, se envolver com prostituição, operar esquemas de extorsão e lavagem de dinheiro dentro do escopo dessa operação específica. E, em troca, ele está entregando todo mundo com quem está lidando. Correto. Portanto, a teoria de que Epstein era agente da CIA não faz sentido. O papel de inteligência mais lógico para ele, fora dos Estados Unidos, né? Tecnicamente teria sido um país que desconfia, mas ainda assim tem acesso pró-americano, um país como Israel. E é por isso que havia tantas suspeitas de que ele fosse algum tipo de agente israelense, o que faria mais sentido do que ser um agente da CIA. Recentemente, alguém da Segurança Nacional, Aplicação da Lei e Infraestrutura, me deu a explicação mais lógica sobre o que ele era. Faz mais sentido que Epstein fosse, na verdade, um informante clandestino do FBI. Sim, ele teria uma carta como a que você acabou de descrever, que diz que ele está autorizado a fazer todas essas coisas no melhor interesse dessa investigação do FBI contra outras 55 pessoas, porque tudo o que Jeffrey Epstein tocava era sujo. Sim, toda pessoa, todo negócio. Tipo, ele ajudava pessoas ricas a esconder dinheiro, ele era muito mais valioso como um intermediário. Sim, para vários casos, em vez de encerrar o caso contra ele mesmo. E faria sentido para um cara como esse. Quero dizer, uma vez que você recebe o passe livre, o cartão de sair da cadeia do FBI, você sabe que o FBI tem uma obrigação legal de lhe conceder imunidade. Porque é isso que eles colocam na carta, e essa imunidade significa que, mesmo postumamente, eles não vão te expor. Expor ele como fonte do FBI agora mostraria às demais fontes que elas também podem ser expostas, certo? E isso não pode acontecer. O que você acha dessa ideia? Ele claramente estuprava meninas menores de idade. Não há como amenizar isso. Você não pode conseguir uma carta que permita fazer isso do FBI. Quero dizer que, teoricamente, você não pode conseguir uma carta dessas. Não acho que você consiga uma carta dessas para fazer isso com garotas americanas. Interessante. Meu Deus, isso é pesado. Desculpa, mas as pessoas precisam entender que há uma grande diferença entre ser americano ou não no sistema jurídico dos Estados Unidos da América. Não, você não está errado, você não está errado. E outra coisa que ele fazia, olha, eu não sou super informado sobre Jeffrey Epstein, mas acho que outra coisa que ele fazia era filmar. Pessoas poderosas estupram meninas menores para ter algo contra elas e controlá-las. Então eu acho que era isso. Isso está mais ou menos de acordo com o FBI, porque o FBI não pode ir. Você pode chantagear outros, talvez eles consigam, mas isso é errado. Carta. Quero dizer, tem todo tipo de coisa complicada aqui, cara, porque você tem. Há ilhas que não são americanas, então. Isso foi nos Estados Unidos da América, ele estava nas Ilhas Virgens Americanas, que são territórios americanos. Bem, eu não sei, e na verdade eu não sei quais são as obrigações legais. Um advogado que não sou eu. Para explicar as sutis diferenças na jurisdição do FBI entre nós, pode ser jurisdição do FBI ou de outra autoridade, mas esse é o meu ponto. Existem certos estados nos Estados Unidos que exigem que ambas as pessoas sob observação reconheçam que sabem que estão sendo observadas. Outros estados não exigem isso. Em alguns estados dos Estados Unidos da América, posso gravar uma ligação sem avisar você. Consentimento de uma única parte? Sim, há estados que exigem consentimento de ambas as partes, inclusive para vídeo. Então, se o FBI estivesse tentando reunir provas contra americanos cometendo crimes em território dos Estados Unidos da América, faz sentido ele ter câmeras em todo lugar, mas talvez poucas gravações pudessem ser usadas, porque eram empresários americanos cometendo crimes contra garotas estrangeiras que não se alinhavam em termos de ilegalidade, certo? Você pensa, a prostituição é legal em vários lugares do mundo, não é? A escravidão infantil é legal em todo o mundo. A escravidão ainda é legal em todo o mundo. Vivemos em uma bolha nos Estados Unidos e não percebemos isso.
O que você acha? Que erros ou descuidos na contra-inteligência permitiriam que alguém como Epstein operasse? É na escala em que atuou por tanto tempo. Quero dizer, seriam necessários muitos erros, o que faz parte, eu acho, do argumento por trás de porque é quase improvável que todos esses erros tenham acontecido e depois se mantido por tanto tempo. Sim, faz mais sentido que houvesse algum tipo de medida aceitável dentro da qual ele estava trabalhando, porque... Acho que o pessoal das teorias da conspiração, e sinceramente não posso dizer que estão totalmente errados nisso. Tantas coisas precisam dar errado para deixar alguém assim solto por tanto tempo, que é quase como se eles tivessem. Ele tinha informações comprometedoras sobre pessoas que tomavam decisões importantes, como por exemplo, decidir encerrar uma operação como essa. O chantagista é onde tudo começa a desmoronar. As pessoas pensam em chantagem, mas profissionais não usam isso. Quero dizer, chantagem é a forma mais fraca de persuasão, de manipulação. É tão fraca. Mas as pessoas acreditam que é algo tão importante por causa dos filmes e da televisão, como aqui. Se você fizer de novo um experimento mental simples com chantagem básica, alguém surge tentando te chantagear. Sei que você traiu sua esposa. Aqui está a chantagem. Bem, agora, assim que isso se torna público, a pessoa que recebe essa chantagem pode dizer: é falso? É uma farsa? Ainda mais agora com deepfake. Exatamente, né? É inteligência artificial. E aí quem vai investir recursos para analisar e verificar se é real? Enquanto isso, você, a pessoa tentando chantagear alguém, acabou de gastar sua única cartada. Exatamente. E quando isso acontece em nível internacional, é ainda pior, né? Se Netanyahu tivesse algum podre sobre Donald Trump e divulgasse isso publicamente, Donald Trump iria negar. Ninguém verificaria. Ao mesmo tempo, Donald Trump diria: Netanyahu tentou me apunhalar com informações falsas e está cortado. Vamos impor sanções a Israel, mas todos sabem que isso não funciona. É um jogo perdido. Parece que o verdadeiro seria... Tanto faz. Ou houve muitos erros e foi uma bagunça, ou ele era mesmo muito valioso em outra função. Todos diziam: esse cara é nojento, mas sempre consegue coisas boas pra gente. E pessoas nojentas são super valiosas. Quando dizem que Hall nunca saberá a verdade, você concorda? Acha que eles nunca saberão a verdade? Eles Nunca vão expor. E você? É engraçado com uma coisa do FK e não só isso. E o atirador de Donald Trump em julho em Butler, Pensilvânia, nenhum motivo jamais foi estabelecido. Ah, é mesmo. As pessoas esquecem dessa parada. As pessoas simplesmente esquecem completamente. E essa é a tendência que o governo entende e o buraco da moda. As pessoas não prestam atenção por tempo suficiente. Então todo mundo faz um escândalo por causa disso. Tipo, ninguém vai lembrar do Epstein. O quê? 12 meses, 2 anos? A menos que, mesmo com todo o tráfego de clipes que você pode realmente assistir, você pode ir, tipo, no Google Trends agora e ver como as buscas por Epstein caíram significativamente. Logo outra coisa vai tomar conta. Uau, é um pouco perturbador, mas também é tipo, olha, o governo quer encobrir algo ou manter algo em segredo. O que são... Você vai fazer? Esse é o direito deles. Esse é o direito deles. Eles escolhem o que compartilhar publicamente e o que não compartilhar. Eles escolhem qual mensagem compartilhar publicamente e qual não compartilhar. E tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas é o governo dos Estados Unidos que define seus direitos, por isso eles podem tirar seus direitos. Pessoas dizem que esses direitos eles são inalienáveis. Por quê? Porque um documento do governo afirma isso. O que frequentemente surpreende as pessoas. Eu vi esse completo idiota no aeroporto. E ele tinha colocado todos esses adesivos de anime, né? Tenho certeza que tem um nome pra isso, né? Adesivos de anime no passaporte dele. Falei: melhor tirar esses adesivos. Ele respondeu: por quê? É meu passaporte. Interrompi. Deixa eu te interromper. Sem querer ser nerd das leis, mas isso não é seu. O governo dos Estados Unidos é dono desse documento. E se você chegar nesse agente da alfândega com esse negócio... Tanto faz. Tipo, eu ia... Comprar Pokémon. Sim, se tiver um Charizard na página 7, em vez do visto para ir para a Coreia do Sul, podem confiscar e exigir outro. Eles podem dizer que você adulterou. Na verdade, acho que é um crime adulterar isso em primeiro lugar. Eu acho que a primeira página do seu passaporte diz que isso é propriedade do governo. Como se alguém lesse algo além do nome e endereço ali, né? É triste que muitos carreguem um documento sem nunca ler. Você também deveria assinar, inclusive seu passaporte. Assim pode ir a um lugar... Não lembro onde estava, talvez na Hungria, mas o cara disse: você não assinou seu passaporte. Eu respondi: vou assinar agora. Ele falou: não, você não pode simplesmente assinar agora. Como vou saber que o passaporte é seu? Assinar na frente de um funcionário do governo não é obrigatório. Mas ele estava tipo: como eu convenço esse cara a me dar 100 euros agora? Basicamente, essa era a conversa que estávamos tendo.
E isso realmente já aconteceu com outras pessoas. Com toda essa coisa de assinar o passaporte, é assim. Você tem que assinar seu passaporte e ler as letras miúdas. E não coloque adesivos aí com otaku ou seja lá o que for. Quais aspectos do seu treinamento na CIA você usa no dia a dia? A grande maioria do que eu aplico é entender o comportamento humano, técnicas de persuasão e influência. É assim que expandimos nosso negócio, é assim que nos tornamos populares nos últimos anos, é assim que vivemos agora, certo? Porque essas coisas são baseadas em ciência empírica e nós as usamos o tempo todo na CIA. O processo de tornar alguém um informante, de fazê-lo compartilhar segredos e se transformar é complexo. A transição de um patriota que ama seu país para um traidor que o trai, esse processo é antigo. É um comportamento humano previsível. Construir a experiência de um relacionamento íntimo artificial. E todo mundo aprende essas habilidades meio que na marra. Quem confiar, em quem não confiar, quais são as coisas certas a dizer. A gente chama isso de saber jogar o jogo, certo? Todo mundo sabe como é puxar o saco do professor de quem não gosta, mas só faz isso porque quer uma chance de tirar uma boa nota. Nunca sabemos quando usaremos esse trunfo, mas seguimos acumulando capital social. Tudo o que a CIA faz é nos dar a terminologia e o processo para fazer isso de forma consistente. Então agora é isso que usamos. Uso isso sempre, tanto para minha segurança pessoal quanto em casa, entre outros. Uso tantas habilidades de espião no dia a dia que sabia que poderia criar um negócio chamado Espião do Dia a Dia, com essas técnicas aplicadas à vida cotidiana. Sim, gosto disso. Acho que deveria ter perguntado de novo e até renomear meu podcast. Eu deveria ter perguntado isso antes, mas eu deveria ter perguntado isso antes. Como eles escolhem a capa? Eu imagino que você não tem nenhuma participação nisso. Isso é claramente benéfico para a agência. Mas todas as capas são relativamente entediantes, né? Tipo, advogado corporativo, gerente financeiro, ou é tipo, uau, esse cara já é meio que conhecido? Não sei. Reggae que roda o mundo, vamos apostar nisso. Nisso. Não, então eu vou. Vou falar pela CIA pós 11 de setembro, porque a CIA pré-11 de setembro não tinha estrutura, não tinha supervisão, não tinha, tipo, limites claros. Era a ferramenta do poder executivo para a política externa. Eles podiam fazer o que o poder executivo quisesse, certo? Então, eu não sei. Então, tudo antes de 2001. Se tiver um exemplo de jogador de tênis profissional, tudo bem. Mas depois do 11 de setembro, com o advento da supervisão do governo, com os comitês de inteligência do Senado, certo? Com um documento nacional de identidade em vigor, tudo teve que mudar. E se profissionalizou de uma forma que passou a usar as melhores práticas para operações de inteligência. E uma das melhores práticas é que você quer identidades de cobertura que sejam benignas, que não chamem atenção, que sejam desinteressantes, porque os benefícios disso se ampliam, certo? Os benefícios são exponenciais. Seu agente também tem algo mais fácil de lembrar, pois é gerente intermediário em uma empresa de envelopes. Agora é fácil para eles contarem essa história em um avião ou táxi, mas ninguém quer conversar com eles. Se você torna algo interessante e eles comentam, outros vão perguntar. E quanto mais perguntas, mais você precisa dominar sua história de cobertura, mais espaço você tem para cometer erros dentro da sua cobertura. Então eles querem identidades de cobertura muito benignas. Agora também vou dizer que você está correto. Não temos escolha. 99% das vezes não decidimos nossa cobertura. E no 1% das vezes em que temos alguma escolha, precisamos justificar por que isso seria importante. Tipo, por exemplo, você tem conexões familiares em Taiwan. Então, se eles dissessem algo como, ei, vamos basear seu negócio na Malásia, você poderia dizer, que tal considerar um pouco? Não faz sentido, porque suportaria a análise em Taiwan, certo? Então esse é o 1% em que você estaria, exatamente. Se puder apoiar, mesmo sem intenção, sendo quem você é de verdade. Exatamente. Isso ajuda sim. O motivo de eu perguntar isso é porque, e de novo, não sei se isso é uma besteira apócrifa ou não, existem histórias como, você sabia que aquela atriz de filmes em preto e branco era agente da CIA? Por que isso aconteceu? Mas essa é a diferença entre oficial e agente, né? Tipo, um gerente intermediário ou agente de empresa, não conheço essa pessoa. Ditadores o adoram, e ele sempre prefere reuniões individuais com Muhammad Gaddafi. Ok, queremos estar perto desse cara, mas não precisamos protegê-lo. Ele é um cantor pop. É exatamente isso. E é por isso que eu adoro isso. Você entende a diferença entre agente e oficial, e espero que todo mundo que está ouvindo agora também saiba disso melhor. Então, quando você vê Frank Sinatra era um agente, quer dizer quem? Quantos artistas musicais já foram acusados de serem agentes? É um monte. É um monte.
Possivelmente porque, especialmente se eles recebem uma carta dizendo: ei, quando você estiver fazendo essas coisas em nome dos Estados Unidos, você também tem direito a receber ouro de graça. E cocaína e... Mulheres, e não vamos te taxar pelo ouro coletado. Sinatra diz: ei, eu brindo a isso. Vou voltar a cada 6 meses e contar como fui pra cama com 3 prostitutas e qualquer coisa lá na França. Exatamente. Provavelmente faríamos isso de graça. Informação, guerra e influência. Eu adoraria falar sobre isso porque as redes sociais são um campo de batalha estranho agora, mais do que já foram no passado. Como você explicaria ao público comum como serviços de inteligência podem transformar plataformas como TikTok ou Instagram em armas? Talvez usemos conflitos como Ucrânia ou Israel-Palestina. Não é um pode ser, é uma arma sendo usada. Só disse pode ser. Caso pense, não posso dizer como agem. Não, isso está realmente acontecendo. Mas digo o seguinte, não chamaria as redes sociais de campo de batalha, pois lá não há esforços ofensivos e defensivos. Você não tem esforços defensivos nas redes sociais. É tudo ofensivo, é simplesmente uma confusão total. Todo mundo está jogando merda para todo lado e ninguém está tentando construir defesas. Todas as defesas. Estamos terceirizando isso para os executivos dessas empresas ou para as equipes de segurança, ou para as mães e pais que têm que cuidar dos filhos, ou criamos aplicativos que bloqueiam conteúdo para as crianças. Ninguém está tentando identificar ou impedir informações falsas, então não é realmente um campo de batalha ou de guerra. Isso é uma coisa interessante. É basicamente um grande poço de lava, mas a forma como isso é usado por serviços de inteligência profissionais, então quando vem de fontes estatais, bots estatais e serviços estatais, eles sabem que obter o resultado desejado é muito difícil, com baixa probabilidade de sucesso. Quando se trata de uma campanha de influência, uma campanha de informação, a probabilidade é muito baixa. Mas a probabilidade é muito alta de que você consiga criar tanto caos e barulho que vai consumir mais recursos do seu oponente. Com um retorno sobre investimento adequado. Posso investir $5 em um anúncio que te dará muita dor de cabeça. E aí eu sei que você vai ter que gastar $200 em recursos para tentar consertar o anúncio que eu publiquei por $5. Então é isso que acaba acontecendo, especialmente com a Rússia, Bielorrússia e Coreia do Norte roubando criptomoedas, certo? China, você também tem. É tão fácil criar essas campanhas de influência que só geram dúvida, caos e discórdia. O combate é tão caro que eles sabem que os Estados Unidos da América não vão pagar. Em vez disso, eles vão dizer: ei, Centro de Contra-Inteligência, por favor, envie um comunicado ao povo americano dizendo: talvez vocês não devam confiar no que está no YouTube. Claro. Estou surpreso. Já estive na China e outros lugares e a China já tentou me convencer a postar propaganda para mim. Fiquei curioso, qual foi a maior? Não deu certo. Qual é a maneira mais eficaz de os governos influenciarem jornalistas ou organizações de mídia de forma discreta, sem que pareça propaganda descarada? Essa tentativa da China foi desajeitada e exposta no YouTube. Era um cara de uma agência que mandou várias coisas para muitos YouTubers sem triagem. Tipo, você saberia que eu não postaria propaganda chinesa se tivesse visto qualquer coisa que fiz nos últimos 20 anos. Eles também enviaram e-mail aos meus amigos do China Show, que é claramente anti-China, pedindo que fizessem o mesmo. Não, eles foram desmascarados. Mas outros países são mais espertos, né? Que são melhores nisso, né? Sobre o modus operandi, a estratégia da China, o jeito deles, que é como um elefante numa loja de porcelana. É assim que eles fazem as coisas, é assim que sempre fizeram as coisas. Eles realizam várias operações desleixadas, e uso esse termo por ser genérico. O que quero dizer com isso é que eles não têm problema nenhum em passar para amadores. Diversas oportunidades para fazer influência encoberta, para fazer influência menos encoberta, para realizar operações cibernéticas ofensivas digitais, operações comerciais estrangeiras. Eles terceirizam para qualquer um buscando o máximo de barulho, pois quanto mais barulho as pessoas percebem. A China é tão sofisticada, eles são uma ameaça, eles estão em todo lugar, enquanto isso, as operações altamente sofisticadas deles conseguem passar despercebidas. Certo, mas mesmo quando invadem, como no caso do escritório de gestão de pessoal em 2003, se não me engano, eles deixaram uma bagunça clara no código. Isso facilitou que dissessem foi a China que roubou, o que eles adoram, pois faz parte da arte da guerra. Quando seu oponente diz que você é perigoso, todos temem você. Com a Rússia, é o contrário.
A Rússia não quer que ninguém saiba que eles estiveram lá, então a Rússia entra e quando sai você realmente não sabe que eles estiveram lá, mas a gente nem sabe o que eles roubaram. Você acha que a Coreia do Norte colocou isso lá? Um amigo meu trabalha com cibersegurança de alto nível para a família governante de Dubai e afins. E ele diz coisas como: isso parece um ataque russo. E no dia seguinte ele diz, ou ele fala: isso parece um ataque coreano, ataque da Coreia do Norte. Na verdade, não. Achamos que é um ataque russo. Como você erra essas coisas? E ele diz: bem, o que aconteceu foi que vimos coreano no código e sabíamos que não era da Coreia do Sul porque não fazia sentido e estava usando o vocabulário da Coreia do Norte. Mas aí percebemos que provavelmente aquilo foi colocado de propósito para parecer que eram eles, quando na verdade era a Fancy Beer. Isso é uma operação de falsa bandeira, que são muito comuns e é uma ótima maneira de despistar as pessoas quando você faz parecer que outra pessoa fez alguma coisa. Porque você sabe que o primeiro olhar vai para outra bandeira, certo? Então isso é uma grande parte disso. Quando os Estados Unidos da América descobrem que a Rússia infiltrou um sistema, e eles fizeram isso de forma sofisticada, usando ferramentas que os Estados Unidos da América nem sabiam que existiam, eles não divulgam isso à imprensa, porque não querem que o povo americano saiba. Ei, os russos... Eles não podem proteger vocês. Russos roubaram todos os seus dados do sistema da Previdência Social usando uma ferramenta inédita. Bem esperto, né? Enfim. Voltando para outras notícias. Exatamente. Essas coisas. É interessante observar como eles usam jornalismo, mídia e redes sociais. E isso tende a piorar. E não há nada. Então, realmente não há nada que você possa fazer para evitar a divulgação de informações ruins. Só você pode perceber isso sozinho e não acreditar ou absorver. Porque neste momento, não existe uma estratégia defensiva suficiente. A inteligência artificial não consegue fazer isso. O governo não consegue fazer isso. Mesmo quem controla as plataformas não consegue fazer isso, mesmo querendo, certo? A Meta quer bloquear a desinformação. Eles querem o governo fora do pé deles, mas não conseguem. Eles não conseguem fazer isso. Então, eles fazem o melhor que podem. Mas no fim das contas, ainda é por sua conta e risco. Israel-Palestina, eu adoraria falar sobre a radicalização. É um tema talvez profundo demais, uma bola de carne bem apimentada. Mas é uma bola de carne tão interessante. Mesmo assim, concordo, é apimentada, mas é uma bola de carne tão boa. Podemos mergulhar nisso. Antes, posso dizer que a pergunta é difícil? Qual sua posição? Eu acho um conflito complicado. É um conflito complicado. E eu acho que, no fim, os americanos precisam entender que Israel é bom para nós. Me fale sobre isso, porque todo mundo diz que estamos desperdiçando nosso dinheiro de impostos defendendo algum lugar aleatório. País. Isso é porque eles são idiotas. Certo, eu fico tipo, você está no ensino médio? Sim. Então temos que entender que a América, desde os tempos da Guerra Civil, o motivo pelo qual escolhemos as lutas que escolhemos lutar foi para que pudéssemos nos garantir para o futuro. O governo federal não veio cuidar de nós hoje. O governo federal está aqui para garantir a sobrevivência do próprio governo federal, para que a ideia americana, a instituição, sobreviva. Eles não se importam com você hoje. Quem pensa? O governo está lá para me servir. São servidores públicos. Mas você é apenas uma pequena, uma... Lembre-se, seu passaporte não é seu. Eles não vieram para servir. Você, correto? É certo. Então, Israel... Então, os Estados Unidos sabem que Israel serve quase como um cão de guarda que mantém o Irã e todas as ameaças do Oriente Médio por lá primeiro. Para que algo chegue até nós, basicamente tem que passar por Israel e Israel. Somos um país que financiamos, ajudamos a desenvolver, construir a economia e fornecemos armas. É um parceiro estratégico, é um parceiro tático, é um parceiro ideológico de tantas maneiras. Então, e não só isso, né? Mas Israel está em um lugar muito diferente de onde nós estamos. Estamos em um lugar sem ameaça nas fronteiras, cercados pelo oceano, Canadá e México. Estamos tranquilos. Israel literalmente está sentado em um covil de ladrões. Todo mundo, quase toda a fronteira é com um agressor ativo. E se não for como um país tipo a Jordânia, eles estão a um passo de distância de um agressor ativo. Assim como a terra, as fronteiras estão expostas, as fronteiras marítimas também estão expostas. Você precisa entender que Israel está em uma postura tanto ameaçadora quanto ameaçada. A nível governamental, parte do seu trabalho é reduzir a ameaça aos Estados Unidos. Então, quando você olha por esse ângulo, Netanyahu atacar o Hezbollah e enfraquecer o Hezbollah beneficia os Estados Unidos. Ele atacar o Irã e enfraquecer o Irã beneficia os Estados Unidos. Ele bombardear o Catar beneficia os Estados Unidos. Pessoas afirmam que Catar é aliado dos Estados Unidos da América.
As pessoas são burras. O Catar é o centro financeiro do extremismo islâmico, como sempre foi. É por lá que todo o dinheiro dos extremistas islâmicos passa, ou seja, é por lá que todo o dinheiro do extremismo islâmico circula. Eles facilitam isso, por isso o Hamas tem presença no Catar. O Catar também é a maior base militar do Oriente Médio. Porque os Estados Unidos tomaram essa decisão estratégica numa época anterior ao extremismo islâmico. Mas é complicado. Então Netanyahu sabe que precisa reconquistar o favor dos países islâmicos e o principal país islâmico é a Arábia Saudita. Todos ficam atrás da Arábia Saudita. Quem não sabe disso precisa se atualizar. O Bahrein, Omã, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, todos eles vêm depois da Arábia Saudita. Então ele sabe que se irritar mais ainda a Arábia Saudita com toda a devastação que está causando em Gaza, então se ele quiser receber algum favor dos sauditas, ele precisa fazer isso, e sem desistir de Gaza. Ele deve buscar outras formas de agradá-los. Quando falo em agradá-los, refiro-me aos acordos de Abraão, quase assinados por Israel e Arábia Saudita antes de 7 de outubro, e agora. O que Netanyahu fez no último ano e meio, foi reduzir sistematicamente as maiores ameaças, não só para os Estados Unidos, mas também para a Arábia Saudita. Sim, quero eliminar o Hezbollah, enfraquecer o Irã e derrubar a Síria. Sim, isso foi meio que... essa é uma analogia desconfortável, mas foi meio como... Você se lembra quando Osama Bin Laden ficou surpreso que as torres caíram? Elas não só foram gravemente danificadas. Sinto que isso ocorreu com a Síria. Eles pensaram, vamos eliminar o Hezbollah, eles vão se reconstruir. Isso os fez sair da Síria, meio que vimos isso. Caramba, Assad foi a Moscou e pronto. O Irã ficou tipo, como conseguimos marcar um gol contra nós mesmos? Como conseguimos estragar tudo? Acho que só então todos pensaram, uau, isso foi... Pensamos que só algumas peças de dominó cairiam, mas não previmos que quase todas cairiam. Então, Netanyahu, por mais que as pessoas queiram criticá-lo, e muito do que ele fez é ilegal, de acordo com o direito internacional e os direitos humanos. Mas ele garantiu a segurança de Israel, a Arábia Saudita e Estados Unidos da América por cerca de 2 décadas. Nós não vamos lidar com o Hezbollah, não vamos lidar com o Hamas no mesmo nível que lidamos com eles no passado. Não somos os Houthis do Irã e seu programa nuclear, todos foram bastante reduzidos. Isso deixa todo mundo feliz. Então é por isso, e mais do que isso, Netanyahu é estadista o suficiente para entender isso. Estados Unidos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos vão declarar publicamente: Israel, você foi muito mal criado e não terá nosso apoio. Ele entende que é isso que eles precisam dizer publicamente. Porque diplomaticamente seguirão apoiando totalmente o governo israelense, mesmo que isso leve à queda de Netanyahu futuramente. Situações de reféns, como a dos reféns israelenses, por exemplo, isso é uma situação de reféns em conflito, é diferente de, por exemplo, reféns americanos no Irã. Mas eles seguem padrões previsíveis de inteligência ou todos são totalmente únicos e situacionais? Sim, diria que são mais únicos e situacionais. Ainda assim, prefiro deixar essa resposta para um especialista em sequestros, com base na experiência deles em diferentes situações. Mas o que realmente encontramos em uma situação, o que vemos acontecendo e que as pessoas não comentam, é o fato de que os reféns não sobrevivem. Quando não sobrevivem por algum motivo, perdem seu valor como moeda de troca. Então você tem um lado que quer acreditar que eles estão vivos e tem outro lado que quer que você acredite que eles estão vivos. Porque enquanto você acreditar que eles estão vivos, estejam eles vivos ou não, você tem vantagem. Então, neste ano, assim como esse conflito já levou tantos anos de conflito, e uma das realidades sombrias que precisamos entender que as pessoas mais uma vez não querem aceitar. Se Netanyahu decidir bombardear um prédio e houver 2 reféns doentes vivos no porão e o bombardeio matá-los, teoricamente, ele ainda pode alegar que eles foram mortos sob custódia antes mesmo de chegarem lá. Então ele não faz isso. Ele tem influência para continuar a levar o conflito adiante, porque cabe à organização terrorista provar que não foi o ataque aéreo, né? O que será muito difícil. O que me chama a atenção é que, ao conversar sobre esse conflito, a pessoa logo diz que é culpa de Israel. Sabe, se os reféns estão morrendo. Eu fico tipo, mas se a polícia invade um banco que está sendo assaltado e os assaltantes matam os reféns no banco, você não culpa a polícia? As pessoas dizem, claro que é culpa.
Isso me surpreendeu, pois penso, não, a culpa é dos assaltantes que atiraram nos reféns. A polícia ou o exército entrou para retirá-los, mas eles dizem, culpa ao exército, culpa à polícia. Não é possível convencer as pessoas nesse caso. Eles já escolheram o lado e não tem mais jeito. É disso que se trata esse conflito, falando de redes sociais e desinformação, esse conflito tem isso. É quase como se fosse religioso por natureza, literalmente de certa forma, mas religiosamente cultural. Tipo, você nunca vai convencer alguém que é pró-Israel, tipo, alguém realmente convicto, de que eles estão fazendo algo errado. E você nunca vai convencer alguém que é pró-Palestina disso. Você condena o Hamas? Sim, mas não importa. Depois justificam dizendo que é um movimento de resistência. Então você nunca consegue realmente... Não existe meio termo aqui. E eu não culpo, a responsabilidade está em tantos lugares. Não culpo as redes sociais, pois são, como dissemos, a tempestade de merda que todos assistem. Se tem algo que eu culpo é a ignorância individual, a ignorância de cada pessoa. Na incapacidade deles de separar o Hamas dos muçulmanos. Ou até mesmo dos palestinos. Ou Hamas dos palestinos e Israel dos judeus. Nem todos os judeus são israelenses, e nem todos os israelenses são judeus. Fizemos um episódio sobre antissemitismo e muitos dizem, não odeio judeus. Tudo o que eu estou dizendo é que o motivo pelo qual culpamos os judeus por tudo é por causa do que Israel está fazendo. E eu fiquei tipo, cara, acho que essa não é uma discussão tão sutil assim. Sabe, você acha que está, tipo, que argumento você acha que está fazendo? E até o Hamas é reconhecido como organização terrorista por apenas 12 países, porque ele tem dois ramos diferentes. Tem um ramo político e tem um ramo extremista, um ramo militante. E mesmo que eu diria que os dois não são tão diferentes quanto provavelmente querem que acreditemos, ainda assim são completamente diferentes de simplesmente ser um palestino vivendo em Gaza. Certo, concordo totalmente. Vou mudar de assunto, pois é polêmico e não resolveremos nada aqui. Só queria saber sua opinião. Irã? O Irã sempre me fascina, sabe? Porque eles querem conflito com os Estados Unidos, mas querem que seja algo opaco, eu acho. Eles não podem simplesmente ir lá. Estamos lançando foguetes contra as forças americanas. Isso acontece às vezes, mas é bem raro. Normalmente é em resposta a outra coisa. Eles realmente não podem atacar os Estados Unidos. Eles fazem isso por meio de intermediários, como um jogador nas sombras, não são realmente um ator direto na maioria das vezes. Do ponto de vista de um ex-espião, como o Irã projeta poder sem entrar abertamente em guerra, fale sobre o Hezbollah e outros... Organizações, sim, com certeza. Então, o principal ponto de conflito do Irã nem é com os Estados Unidos, é com a Arábia Saudita. Porque dentro do Oriente Médio você tem dois centros de influência diferentes que estão competindo pela dominância. E é a Arábia Saudita com o Islã sunita e o Irã com o Islã xiita. E você tem esses dois centros de gravidade claramente distintos. E o que o Irã realmente quer é criar mais estados xiitas, e o que a Arábia Saudita realmente quer é manter mais estados sunitas. Esse é o foco do conflito, mas a Arábia Saudita é crucial para os Estados Unidos da América, e a Arábia Saudita tem sido o motivo pelo qual os Estados Unidos se expandiram tão profundamente no Oriente Médio. Agora, o Irã vê os Estados Unidos da América como uma ameaça secundária, pois tudo de bom que fazem favorece a Arábia Saudita. Então, o Irã também entende, porém, que está em uma situação precária, porque está isolado, e sua principal fonte de riqueza é o petróleo e a agricultura. É o celeiro do Oriente Médio. Ao ir para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos ou Omã, você consome comida e produtos iranianos. Mesmo que todos esses países vejam o Irã como um vilão... Como o serviço de inteligência do Irã financia e coordena grupos como Hezbollah e Hamas? Como as agências de inteligência ocidentais rastreiam e combatem isso? Lugar. Então, é uma ótima pergunta. Você tem assim... O Irã financia seus representantes por meio de uma combinação de subsídios, como subsidiar os representantes, e também permitindo que eles façam o que quiserem. Além das missões direcionadas pelo Irã... Fiquem aí, fiquem com o Líbano, mas ataquem Israel quando precisarmos. Certo, vamos pagar pelo que precisamos que façam e talvez dar uma mesada pelo resto, mas vocês precisam se sustentar sozinhos. Continuem roubando, assaltando e extorquindo quem puderem. Tem um pouco dos dois, por isso intermediários nunca ficam muito eficientes. Eles nunca ficam realmente muito grandes ou bem-sucedidos, eles meio que permanecem perpetuamente em modo de terceiro mundo. O Hezbollah pouco mudou em 30 anos, apenas cresceu. Não se modernizou por falta de orçamento. Eles só estão tentando sobreviver, então é assim que eles financiam eles. E aí, bem, você tinha uma segunda pergunta, né?
Como os serviços de inteligência ocidentais rastreiam e combatem isso? Esse é um grande desafio. Muitas vezes, seguimos o dinheiro, de onde vêm as transações, onde se originam e quais são as denominações. Uma grande parte do motivo pelo qual eu não sou fã de moeda descentralizada, pelo qual eu nunca serei fã de moeda descentralizada, é porque o principal caso de uso para moeda descentralizada é atividade criminosa. Se você prioriza o benefício econômico, vai preferir moeda centralizada. Cada transação gera dinheiro sem sair do seu bolso de contribuinte, certo? Então esse é o grande desafio aí. E como Os bitcoiners estão irritados. eles podem ser sim. E obrigado, Bitcoin, por enriquecer vários caras maus. Por que o preço está aumentando tanto para algo que nem pode ser usado em pizzaria? Vejo muitos comemorando o Bitcoin, geralmente pessoas que você pensa, aquele cara... Exatamente. É tipo um monte de, traficantes de pessoas adoram isso, sabe? Traficantes de drogas adoram isso. As pessoas que negociam informações ou vendem pessoas. Traficam crianças. Exatamente, eles adoram isso. Esse é o caso de uso para algo super descentralizado. Mas nós não somos o que as pessoas estão preocupadas. Sim, é a descentralização que atrai geeks e libertários. Mas é como se estivéssemos quebrando alguns ovos para fazer essa omelete, e esses ovos são mineradores e pessoas inocentes. Então siga o dinheiro. Siga o dinheiro, siga o dinheiro. E então, quando você encontra a fonte, isso é o que as pessoas também precisam entender. Quando você encontra a fonte do dinheiro, você não faz uma batida policial. Você então começa a monitorar isso. Inteligência coleta inteligência e raramente, quase nunca interrompe, certo? Foi quando o Centro de Contra-Terrorismo, né, foi criado. Todo centro dentro da CIA tem tipo um mantra, se você quiser, certo? Tipo um lema que acompanha eles. E o Centro de Contra-Terrorismo teve que criar um mantra. Então eles criaram esse mantra que era negar, negar, interromper e destruir. Acho que era negar, interromper e destruir. E toda a ideia ali era negar o acesso primeiro. Se não puder negar, interrompa. Se não der, destrua. Mas se você não puder destruir, ou se puder negar ou interromper, então faça essas coisas primeiro. Diante das discussões sobre enriquecimento nuclear e o Irã ter retirado seu urânio, aliás, o que foi aquilo? Então, para quem não sabe, nós realmente lançamos, como era chamado mesmo, a grande bomba na instalação de Natanz há vários meses. Avisamos eles e retiraram o pessoal. Eles encheram os túneis de concreto para reescavar e transferiram todo o urânio, pelo que nós... Entendemos? Eu não sei se avisamos o Irã. Quero confirmar isso. Não lembro de termos avisado eles. Eles removeram tudo e todos e protegeram o intérprete e a estrutura com concreto antes da bomba? Não sabemos quanto foi preservado ou destruído, mas é isso. Imagens de satélite indicam êxodo em massa para retirar itens antes do bombardeio. Então nós sabemos? E as pessoas diziam que nós atrasamos eles por alguns meses, alguns anos. Como espiões avaliam o quão próximo o Irã está de obter uma bomba? Então isso é. Essa é outra verdade desconfortável que os americanos realmente precisam entender. A visão dos Estados Unidos da América sobre o Irã depende dos agentes que temos lá. E há muitas pessoas por aí que, tanto dentro quanto fora de suas atribuições, comentaram sobre o fato de que não temos bons agentes no Irã. Nós não temos como serviço de inteligência americano. TON, aparentemente, certo? Certo. Então, o que isso significa é que recebemos nossas informações de outra pessoa. Então, não é como se o Mossad fosse nos contar 100% do que eles sabem, certo? Eles vão nos contar apenas o que querem que saibamos. E... Eles atrasaram 4 anos, mas o Mossad diz que faltam 4 dias e eles explodem mais bingos. Esse é o caso dos Estados Unidos, principalmente no primeiro mandato de Trump, e a confusão na CIA com várias pessoas saindo. Agora tem menos gente para cobrir e mais hostilidade, entendi. A CIA frequentemente se sente incomodada com sua liderança, pois tudo fica indo e voltando. Quão profissionais são nas operações? Muito profissionais. Mas há pessoas suficientes para isso? Não sabemos. Eu tive pessoas de dentro da CIA que conversaram comigo fora das câmeras que disseram isso. Eles acreditam que 40% das informações da CIA atualmente estão sendo fornecidas por serviços de inteligência estrangeiros. Isso não quer dizer que só 60% do que contamos ao presidente é nossa inteligência. 40% vem de outra pessoa. Poderíamos estar fornecendo apenas desinformação a todos os nossos líderes militares e civis. E aqui está o motivo de isso ser tão importante. Porque nos anos 1980, acredito que foi nos anos 80. Foi nos anos 80? Era Clinton? 80? Não, isso foi na... Anos 90? Isso foi nos anos 90. Então, nos anos 1990, eu... Sabia o que era um boquete, eu não saberia disso.
Isso é sobre Monica Lewinsky, não é algo aleatório ou pervertido. Só esclarecendo caso alguém tenha dúvida. Então, nos anos 90, o governo Clinton estava tomando decisões executivas sobre Cuba, recebia informações, principalmente de um analista sênior da Agência de Inteligência de Defesa e outro do Departamento de Estado. Essas duas pessoas eram as principais fontes do relatório diário do presidente sobre decisões políticas em relação a Cuba. Bem, ficou conhecido em meados dos anos 80, 88, 89 que esses dois indivíduos eram agentes da inteligência cubana. Cuba fornecia as mesmas informações falsas a duas fontes distintas que repassavam esses dados falsos ao presidente. Parecia uma informação válida, pois vinha de dois serviços diferentes. Sem perceber que ambos haviam sido comprometidos, ambos haviam sido infiltrados por Cuba. Dizem que a inteligência cubana é muito eficiente sempre que mencionam seu sucesso. Bons, eles são muito bons. E isso só mostra como eles são péssimos em administrar uma economia. Porque eles dominavam totalmente os Estados Unidos da América, tinham o apoio soviético. Eles estavam em ótima posição por esses motivos. E ainda assim, eles continuam sendo. E eu adoro o povo cubano, mas o país é um lixo. E é lindo. Mas, cara, foi tão mal administrado que parece que nem tentaram fazer dar certo. Não dava, parece uma Coreia do Norte tropical, de verdade. E é impressionante o quanto eles estragaram tudo. É quase como se o comunismo não funcionasse. Eu sei que vou perder inscritos por isso, mas não ligo. É quase como se comunismo e autoritarismo repressivo não fossem a melhor forma de governar um país. É uma pena que você tenha que se preocupar com sua opinião sobre o comunismo fazendo você perder inscritos. Meu Deus, eu realmente não me preocupo com isso. Lembro que falava sobre minha experiência na Coreia do Norte. Isso foi há alguns anos, era em uma transmissão ao vivo, e eu mencionei o Irã também, e isso provavelmente foi em 2022. E eu só estava dizendo algo como, olha, você deveria ser grato por não viver no Irã, onde isso e aquilo podem acontecer, ou na Coreia do Norte, isso e aquilo. Um cara perguntou, não acha etnocêntrico dizer que os Estados Unidos da América têm um sistema melhor que Irã e Coreia do Norte? Falei, cara, você está me ligando de um iPhone. Você acha que algum civil comum da Coreia do Norte ou Cuba tem um? Já se perguntou por que pode comer 3 vezes ao dia sem problemas? Isso somos nós. Se há 2 países onde objetivamente nosso sistema é melhor, seriam Cuba, Síria do Norte e Irã. Acho que era Irã e Coreia do Norte, confundi tudo. Mas se há países onde nosso sistema é melhor, são esses. Comparando China e Estados Unidos da América, eles têm certas coisas, nós temos outras. É isso, existe um debate. Se você for a qualquer um desses lugares, meu Deus, as luzes apagam metade do tempo, e isso se a sua cidade tiver eletricidade para começar. Poxa, cara, quando estivemos em Cuba não ficamos só na capital, nós fomos para algumas áreas rurais. Lembro das pessoas, crianças e jovens saindo de cueca suja e pensava, por que todos estão pelados? E eu me lembro de uma das senhoras dizendo, eles realmente não têm outras roupas. E eles pediam coisas pra gente, tipo canetas, porque ficavam impressionados que a gente tinha canetas funcionando. E eu fiquei, tipo, achei que vocês tinham saúde gratuita e tal. E eu me lembro do nosso guia dizendo, bem, eles têm os dentes deles e, sabe, se pegarem câncer de pulmão, mas... E eu fiquei, tipo, mas eles estão nus, estão andando por aí nus, não tem água encanada. E ele só disse, sabe, até isso era linha de propaganda. Anos depois ele fugiu pra Miami após passar uma semana elogiando Cuba. A categoria de potencial concebível é... É importante saber que o que você está descrevendo não é só como países vilanescos, certo? Camboja não é tão diferente do que você acabou de descrever? Não, certo, quero dizer Vietnã e partes do Vietnã. Em boa parte do Vietnã, não é muito diferente do que você descreveu. Já se passaram 20 anos, mas ainda me lembro de cruzar uma fronteira do Vietnã ao Camboja pela selva. Eu tinha visto eletrônico e disseram, aqui parece fronteira que aceita visto eletrônico, meu amigo. Como era o primeiro ano deles fazendo isso, me acabei indo atrasado. Lembro de andar por essa vila e ver uma jaula com uma cobra gigante fora da casa de alguém. Perguntei, pra que serve isso? Porque eu estava andando com um cara e ele falou, eles vão comer aquilo, eles vão... Comer aquilo? E eu fiquei tipo, meu Deus, porque era uma cobra. A gaiola parecia de cachorro, mas feita de gravetos ou bambu, seja o que for. Eles que fizeram. Mas a cobra estava toda enrolada lá dentro repetidas vezes. Dava pra ver que ela estava realmente desconfortável. Pensei, eles pegaram isso perto daqui. Me tirem daqui, certo? Agora mesmo, porque aquela coisa poderia engolir seu braço. Quero dizer, se você, e provavelmente mais do que isso, essa coisa era enorme. Voltando ao Irã, eu sei que foi assim que Israel teve muito sucesso em atacar o Irã. Tem um podcast do Sam Harris com um jornalista israelense, não sei se você ouviu. Irã?
aparentemente. Houve uma reunião onde toda a alta cúpula do comando de mísseis da Força Aérea, todos eles se encontraram em um só lugar, e Israel bombardeou e eliminou todos eles. Essa reunião foi organizada pelo Mossad. Como imaginar isso? Toda a sua alta cúpula, todas as pessoas certas, receberam e-mails para marcar uma reunião que parecia confiável, para irem todas ao mesmo lugar, facilmente acessível. Não foi que todos receberam um e-mail falso e apareceram. É como se as pessoas da organização tivessem convocado a reunião em que foi influenciada pelo Mossad. Eles tinham influência para reunir tantas pessoas importantes em um local vulnerável naquele momento. Quero dizer, esse tipo de inteligência... Parece falso. Quero dizer, aqui está o que é importante. Aqui está o que é importante entender sobre Israel. Israel também é uma máquina de guerra de informação, certo? Então eles adoram fazer as pessoas darem um passo além e pensarem que todas aquelas pessoas estavam em um lugar só por causa da influência do Mossad. Então parece que você está dizendo, droga, se todos eles estão em um lugar só, vai lá e bombardeia agora. E aí eles dizem, o que vamos fazer é dizer que nós organizamos isso. Correto. Ah, isso é muito esperto, correto. Eles sabem que a reunião vai acontecer. Mas então, quando eles realmente divulgam, eles dizem, vamos em frente e contar para todo mundo que nós orquestramos isso. Então, na próxima reunião eles dizem, da última vez, minha superioridade. Não conhece Israel. Lembre-se, estávamos falando sobre como a desinformação e a má informação são realmente sobre fazer com que as outras pessoas gastem mais recursos. Se não custa nada fazer sua declaração pública, sim, nós os bombardeamos e organizamos a reunião. Enquanto isso, todos gastam muitos recursos. Verificando se a reunião é uma armadilha. Na verdade, adoro essa perspectiva, pois é ainda melhor. Não, nós organizamos tudo do começo ao fim. É tipo, ou será que organizamos mesmo? Você só precisa garantir que nunca mais tenha reuniões, o que fica ainda mais difícil com 16 andares subterrâneos. Certo? E isso, de novo, falamos sobre o modo de operação. O modo de operação de Israel é realizar atos incrivelmente ousados. Violência e assumir publicamente o crédito por isso. E depois exibir imagens e tudo mais, porque eles sabem que há um elemento de incitação ao medo que afasta ainda mais inimigos, enquanto a China chega e destrói tudo. Eles não se importam em serem pegos. Rússia e Estados Unidos da América não querem ser flagrados, por isso os Estados Unidos da América negam tudo. Tenho quase certeza de que vimos aviões dos Estados Unidos da América lá. Não éramos nós, era outra pessoa com os nossos. Eles apenas pintaram os aviões para imitar os nossos. Negamos tudo. Por isso nossos políticos são assim. Tão interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas você está certo. Tipo, você olha pro caso do Pager, onde eles eliminaram metade do Hezbollah ou algo assim. Metade do Hezbollah. E claro, né, tá tudo em algumas câmeras de segurança, né, então eles podem verificar tudo. Acho que o Hezbollah já deve estar se comunicando por sinais de fumaça. Reflita, quando divulgaram imagens dos pilotos de drones no Irã, primeiro, não há como confirmar se esses vídeos realmente vieram do país. Eles não ligaram e decidiram divulgar tudo para o clã, até gravando imagens clandestinas. Você acha que os Navy SEALs têm alguém lá dentro com um iPhone, tipo, me espera aí um segundo antes de invadir? Bem, é uma loucura. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer, eu conheço alguns operadores especiais e eu sei, aparentemente existem câmeras corporais e tal, com certeza. Provavelmente analisam depois. Não me surpreenderia se pensassem, esse vídeo ficou ótimo, deveríamos postar na internet. Esse foi um grande impacto, é só questão de tempo. Isso lembra aquela guerra de informação. Lembra quando a Ucrânia escondeu drones em caminhões com tampas falsas e depois eles decolaram? Então, se vocês ainda não viram isso, procurem no YouTube. A Ucrânia basicamente passou, sei lá, anos orquestrando, supostamente anos orquestrando esses caminhões, esses containers que tinham um compartimento falso, e dentro do compartimento estavam drones com explosivos. Assim que caminhoneiros russos levaram os caminhões para a Rússia, drones decolaram, pousaram em bases aéreas russas e destruíram tudo. Acho que foram 1 ou 2 bilhões de dólares em equipamentos militares avançados, mas tudo foi gravado em vídeo. Pelo que entendi de como aconteceu, isso foi tão bom quanto vencer destruindo todo o equipamento. Ou quase isso, certo? Você vê e pensa, não devemos descartá-los ainda, né? Caramba! Isso é um sucesso de inteligência e militar como o Mossad. E da Ucrânia, que achávamos ser um bando de... não é. Não vem da Ucrânia, vem de todos os aliados que ajudam a Ucrânia. Entendi. Porque quem é que vai surgir, quem é que vai apoiar essa ideia e depois conseguir testá-la? Ninguém pode apoiar, mas eles entregam à Ucrânia e testam sem problemas. E se tudo der errado, mas se funcionar e agora existe um motivo para ter imagens em vídeo, agora franceses, britânicos e americanos pensam, sabemos que isso funciona, certo? Podemos.
Podemos fabricar veículos apenas para exportação com compartimentos falsos no fundo, mas, Como você falou, a Rússia agora verifica cada caminhão por compartimentos falsos. correto, gasta-se muito tempo e dinheiro para sempre. Então, as importações de mercadorias durante a guerra para eles simplesmente dispararam em termos de tempo e esforço. Isso é realmente interessante. Agora que você mostrou esse ângulo, isso aparece em quase toda a operação, né? O valor de apenas gerar atrito, resistência e dificuldades aos inimigos é... Com certeza. Havia um famoso documento soviético que foi coletado durante a Guerra Fria, logo no início da Guerra Fria, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e nesse documento soviético. Dizia que uma das principais coisas que os agentes da inteligência soviética, da KGB, deveriam fazer com seus contatos americanos era incentivar esses contatos americanos para terem o máximo de reuniões possível no prédio, né, o máximo de reuniões em sua vida diária que pudessem ter. A KGB pensava que quanto mais americanos em reuniões, menos se realizava, funcionando quase como um selo de aprovação deles. Ei, pessoal, marquem mais reuniões e incentivem mais comunicação no escritório, porque sabemos que isso vai atrasar os americanos, vai atrasá-los militarmente. Isso vai atrasar o desenvolvimento de armas, comunicações e infraestrutura de telecomunicações deles. Agora veja, estamos diante de uma cultura faminta. Parece que toda a nossa cultura corporativa foi ditada pela KGB. Não é louco isso? Precisamos de uma reunião no Zoom para discutir o planejamento dos objetivos do terceiro trimestre. Então, vamos ter uma reunião para discutir outra reunião sobre reuniões? Correto. É uma reunião importante, esteja lá. Esteja lá, é reunião geral. Precisamos de cerca de 30. Engraçado, fiz uma ligação, mas não cito nomes. Fiz contato com uma grande corporação multinacional conhecida que quer adquirir meu programa para a rede deles. A ligação inicial demorou 2 semanas, porque 27 pessoas precisavam participar até que decidiram. Dane-se. Só 22 dos 27 conseguiram participar, mas é o melhor que dá para fazer. Tivemos a reunião, mas nada foi discutido que não pudesse ser resolvido por e-mail. E eles disseram, precisamos de outra ligação em 3 semanas, vamos fazer isso. Levou cerca de 8 ou 9 semanas para isso acontecer. Havia 150 ou 100 e poucas pessoas no convite e eles finalmente desistiram. E só 2 pessoas apareceram na reunião final. E eu fiquei tipo, então o custo do tempo, o atraso só para quase ninguém aparecer, isso serviu para quê? Que benefício isso trouxe? E eu lembro que um dos caras falou, me pergunta isso quando não estivermos numa chamada do Zoom da empresa e eu te conto. Vi ele numa reunião e perguntei por que sempre fazem isso. Ele respondeu, você se surpreenderia, isso é comum. Tipo, caramba, o seu dia inteiro é só reunião. Ele falou, eu faço a maior parte do meu trabalho depois do expediente, inacreditável. Jamais trabalhe nessa empresa. Você é uma das únicas pessoas que eu conheço. Estamos ficando sem tempo. Desculpa ficar conferindo, mas não, é porque é um limite rígido. Eu também estou conferindo e vou encerrar aqui mesmo, sabe? Na verdade, divulgue o... Livro? Sim, então, minha esposa e eu acabamos de lançar nossas memórias da CIA. Levou 3 anos para passar pelo processo de aprovação da CIA. Mas era importante para nós passar por esse processo para que não pudéssemos ser responsabilizados criminalmente. Para a prisão. Sim, isso é... É uma boa ideia, mas o mais empolgante é que nossa autobiografia, Shadow Cell, foi best-seller instantâneo do New York Times. Recebemos há poucos dias a notícia de que entramos na lista de mais vendidos do New York Times. Foi muito importante para nós, pois o livro foi feito com muito carinho e dedicação em um projeto interessante. Ver esse sucesso chegar tão rápido quanto já chegou é realmente empolgante. Então eu sempre quero incentivar as pessoas. Para conhecer o trabalho de espionagem moderno e ler uma autobiografia que a CIA tentou censurar, confira nosso livro Célula Sombra, considerado confidencial pela CIA em 2022. Só após ameaçá-los com um processo pela primeira emenda, eles permitiram o lançamento ao público em 2025. Tem várias coisas que você não deveria saber. De acordo com a CIA. Vamos incluir isso nas notas do programa. Quero mais uma pergunta interessante antes de terminarmos nos próximos 9 minutos. Na minha opinião, você é uma das poucas pessoas com visão racional sobre por que a China não lidera em tudo. Eu acho que muitos podcasters e jornalistas, aliás, estão fora de si, como se a China não tivesse velocidade nisso. Nisso. Só posso concluir que eles veem nas redes sociais pessoas dizendo tem um trem passando pelo prédio. E que a gente não tem isso nos Estados Unidos. E é tipo, será que isso é mesmo o critério para saber se sua sociedade é moderna e do futuro é a quantidade de LEDs na fachada das casas? Tipo, eu não entendo, mas as pessoas realmente ficam malucas por isso. Acho que a China tem muitas coisas legais e avançadas nas grandes cidades de primeiro nível. Eu não acredito nisso nem uso como desculpa. Eles nos superam na maioria das áreas.
Você é a única pessoa que concorda comigo. Que tem uma que não está, tipo, você sabe, fazendo isso por razões políticas? É uma pena, pois amo a China. Tive a oportunidade de viajar e estudar lá quando estava nas Forças Armadas. É incrível e eu amo muita coisa da China. Mas eu não gosto do governo chinês e não gosto do Partido Comunista Central ou do Partido Central Comunista. Há todos os tipos de problemas lá, e são esses problemas que também os impedem de ser o... Qual que é a palavra que estou procurando? O gigante que todos nós temos tanto medo. Sim, porque são autoritários, tomam decisões rapidamente e podem ser. Eles podem copiar, imitar e fazer todo tipo de coisa que nós não conseguimos fazer muito bem, mas é isso, essa é a força deles quando se trata das fraquezas deles. Eles não conseguem inovar como nós conseguimos inovar, eles não conseguem crescer, eles não conseguem construir relacionamentos ideológicos como nós conseguimos construir relacionamentos ideológicos, o que faz com que tudo o que eles fazem seja muito pragmático. E isso acaba gerando essa cultura internamente. Ninguém realmente quer levar más notícias para cima e ninguém quer discordar do chefe e assim por diante. E isso não cria o tipo de conflito e crítica construtiva que você precisa para realmente melhorar. Então, há muita coisa que a China, mesmo politicamente e economicamente, está lidando com questões completamente diferentes e únicas das nossas, questões diferentes e únicas que os afligem, desde a moeda até problemas de propriedade e mercado imobiliário. Já temos problemas suficientes. Eles, com 330 milhões de pessoas, têm isso multiplicado por 16... Acho que eles são 4 ou 15 bilhões. 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 Então, se temos 330 milhões de americanos, isso vezes 3 ainda é só 75% do que a China tem, certo? É impressionante o tamanho deles. Pense nos desafios populacionais, tributação e infraestrutura. Eles estão crescendo, mas em grande parte. Eu tinha um grande amigo meu que me explicou uma vez. Os Estados Unidos passaram 50 anos instalando fios telefônicos para que pudéssemos conectar todo mundo por telefone. A China ainda vivia em valas quando instalávamos fios telefônicos. E então inventamos as redes celulares e, veja, tudo o que a China fez foi se juntar a nós justamente quando as redes celulares foram inventadas. Então eles realmente não têm 50 anos de instalação de linhas telefônicas. É interessante, outros países também enfrentam esse problema, como se fosse exclusivo deles, parece ótimo. E é mesmo, eles têm toda essa conectividade moderna. Meu amigo foi para a África e disse, eu tenho um serviço melhor em Uganda do que em casa. O que acontece quando isso cai? Exatamente, não tem mais nada lá, isso é... Isso mesmo, e é isso, essa é a coisa que precisamos entender sobre a China. Eles não querem guerra, ainda mais do que nós não queremos guerra. Eles conhecem bem suas vulnerabilidades e por isso preferem jogar no longo prazo, e eles ficam satisfeitos em continuar minando nossa ideologia porque entendem que a maior vulnerabilidade dos Estados Unidos são os próprios americanos. Fora isso, somos ricos, saudáveis e imparáveis, então por que não nos deixar? É como aquele garoto gordinho que tem tudo o que poderia querer. O maior risco dele é só a saúde. Diabetes, exatamente, uau. Não existe metáfora melhor para os Estados Unidos do que gordura. Crianças. É uma criança gorda. Sério, uma criança gorda no iPad. Isso, criança gorda no iPad. Culpado. Obrigado por virem. Desculpem, parem o show. Valeu. Incrível. Eu agradeço, cara. Obrigado. E esse aperto de mão.